Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, 15 de setembro de 2024, estamos celebrando o 24º domingo do tempo comum. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 35. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Todos glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, Jesus hoje pergunta aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? E depois pergunta a eles: E vós, quem dizeis que eu sou? E assim, amados irmãos e irmãs, hoje nós temos a profissão de fé de Pedro, que diz: Tu és o Messias. Mas, amados irmãos e irmãs, Pedro sabe quem é Jesus, mas isso até os demônios sabem. Vejam, até os demônios sabem que Deus existe, até os demônios sabem que Jesus é o Filho de Deus. E a gente vai ver lá em Marcos, capítulo 1, versículo 24 a 25, assim: O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nossa destruição? Conheço a ti, sei quem tu és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu severamente e disse: Fica quieto e sai dele. Percebamos, amados irmãos e irmãs, assim como Jesus repreendeu ao espírito impuro, ele também repreendeu a Pedro: Afasta-te de mim, Satanás. Mas, amados irmãos e irmãs, o que os dois têm em comum? Pedro e esse espírito mau. A resposta, amados irmãos, é que os dois não querem fazer a vontade de Deus. Viu? Jesus disse a Pedro: Tu não pensas como Deus, tu pensas como os homens. E os demônios também não querem fazer a vontade de Deus, porque senão nem demônios seriam. E assim, amados irmãos e irmãs, que a nossa fé hoje, a minha fé e a sua, nos ajude a responder positivamente ao chamado de Deus. E por Cristo, com Cristo e em Cristo, possamos dizer: o que Deus quer, eu também quero. Ou, como Maria, amados irmãos e irmãs, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Vejam, estamos justamente celebrando o mês da Bíblia. E devemos perceber que a palavra de Deus, amados irmãos, ela não pode ficar infrutífera. Vejam, Pedro diz: Tu és o Messias. Mas logo em seguida diz para Jesus fazer não a vontade de Deus, mas a vontade dos homens. Ou seja, se nós conhecemos a palavra,
mas continuamos querendo fazer a vontade dos homens. Infelizmente, a palavra que nós lemos, a palavra que eu escuto, a minha fé, amados irmãos, vai ficar infrutífera. Lembra aquilo que a gente diz na Santa Missa? Ter fé, né, é conhecer o caminho. Amar é percorrer o caminho. Então, precisamos mais do que ter fé. Precisamos mais do que saber que Deus existe. Nós precisamos percorrer o caminho que é Cristo. Caminho que nos leva à verdade. Caminho que vai nos levar à vida. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.